Senhor trouxe no meu coração foi expansão. E eu vou ministrar ela de novo agora, hoje. Por quê? Porque o Senhor falou comigo que alguns não pegaram. Outros pegaram e largaram pelo meio do caminho. Não se agarraram. Eu acho, irmão, sinceramente, uma das pessoas, não vou falar única da igreja, amém? Né? Mas uma das pessoas que se apegou a essa palavra foi a Juliana. Porque ao longo do ano, quase todas as vezes que a Juliana abria o culto para poder ministrar música, ela lia Isaías 54:3. Vocês lembram disso? Tava a Juju lá, Isaías 54:3, Isaías 54:3. Já vai aproveitando e abre aí sua Bíblia em Isaías 54:3. E ela sempre falando, trazendo, avivando a igreja acerca daquilo que tinha sido, que foi trazido para nós, né? Nós, como igreja, poderíamos ter nos movimentado melhor sobre isso. Feito arte, né? Colocado no nosso Instagram, colocado como uma bandeira a palavra expansão, como, né, a Bíblia fala, para você colocar no outdoor, né, em letras garrafais, a visão, a mensagem, para quando você passar, quem estiver longe possa olhar aquilo ali. E nós não fizemos isso. Mas nós ainda não terminamos o ano de 2023. Amém? E foi isso que o Senhor falou comigo. Ele falou assim, olha, filha, particularmente, meu coração se entristeceu com vocês. Porque muitos não pegaram. Eu entreguei uma palavra poderosa para vocês no final de um ano para que vocês vivessem coisas extraordinárias. E vocês até viveram, mas viveram numa medida, poderiam ter vivido numa medida muito maior. E sabe, irmãos, por que nós não vivemos na medida que nós poderíamos viver? Né? Porque nós estamos muito passivos. Nós que eu falo, a igreja de Jesus Cristo está muito passiva. E eu não estou falando do verbo osástico, eu estou falando da igreja. Estou falando do corpo de Cristo. Claro que eu não estou aqui, eu não vim aqui, né, meter o malhe na igreja de Jesus, porque ela não merece isso. Amém? A igreja de Jesus é poderosa. A igreja de Jesus Cristo, vou repetir, é poderosa. Mas a igreja de Jesus, ela é composta por membros. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala muito bem isso quando ele lá, em 1 Coríntios 12, ele vai começar a falar sobre a natureza orgânica da igreja. Quando ele vai comparar a igreja a membros de um corpo humano. Então, nós somos, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, ela é poderosa sobre a terra. A igreja de Jesus, ela rejeita tudo aquilo que é errado. A igreja de Jesus, ela rejeita tudo aquilo que não é de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, quando você vê um membro da igreja, né, abraçando o pecado, abraçando aquilo que não condiz com a natureza da igreja, saiba que isso não é a igreja. Porque a igreja de Jesus rejeita tudo aquilo que Jesus rejeita. Amém? Então, nós não podemos confundir as coisas. E você já reparou que hoje a conversa vai ser franca. Amém? Não quero ninguém em pé. Termina de tomar teu café, senta aí, não levante mais. Amém, irmãos? Por quê? Porque vai ser assim, papo franco hoje. Estou quase fechando as portas para ninguém sair correndo. Amém, irmãos? Mas vamos lá, preste atenção. A igreja de Jesus é poderosa, mas ela é composta por membros. E nós, os 5 dons ministeriais, do qual eu faço parte dele, no chamado do profeta, os 5 dons ministeriais, eles foram dados à igreja com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Amém? Para quê? Para que os santos não sejam levados ao redor por todo o vento de doutrina. Para que os santos não sejam enganados, para que os santos não sejam impelidos a todo vento de doutrina, a toda nova novidade, vou ser bem redundante, a toda nova novidade que surge por aí vamos nós lá. Olha, você está vendo o foguinho que está acontecendo ali? Aí vamos lá. Não, a Bíblia fala em Efésios, o apóstolo Paulo ensina isso. Que os 5 dons ministeriais foram dados à igreja, estabelecidos por Deus e dado por Cristo à igreja, amém, irmãos? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. E eu hoje estou aqui para te aperfeiçoar.
através do chamado, do dom, da unção que Deus disponibilizou na minha vida, trazendo uma mensagem para você que Ele colocou no meu coração, dizendo para você e para mim que nós fomos passivos com aquilo que nós ouvimos. Muitos de nós. Mais uma vez, não vou generalizar. Amém? Então, para ninguém ficar com raiva de mim, tá bom? Então, eu não vou generalizar. Mas deixa eu te falar o significado da palavra passivo. Sem iniciativa, indiferente, apático. Isso é o sinônimo, né? Sinônimo não. Sinônimo. Da palavra passivo, isso mesmo. Tá certo. Passivo. Passivo, sem iniciativa, indiferente e apático. A expectativa do Espírito de Deus essa manhã é que nós saiamos daqui afogueados. Porque o ano ainda não acabou. E olha que privilégio, nós estamos ouvindo essa mensagem no início de novembro. Então, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Em 30 dias, eu sei que não são mais 30, né? Porque nós estamos aí no dia 5 de novembro, já dia 5. Menos de 30 dias, pode acontecer muita coisa. Depende de você. Depende de mim. Depende de nós agarrarmos a palavra como um pitbull faz. Eu já falei para vocês que de fé se aprende, mas o espírito da fé se agarra. Amém? Fé se aprende, espírito da fé se agarra. O aprender, a igreja local está dando acesso a todo mundo a aprender sobre fé. Agora, o se agarrar ao espírito da fé, agarrar ao espírito da fé é cada um, é individualmente. Amém? Não estou aqui como uma mãe chata, né? Brigona. Mas, por exemplo, quem é da igreja local sabia da doutrina em foco desde sempre. E a igreja, quinta-feira, estava vazia. Ah, Michela, mas foi feriado. Mas a gente sabia desde sempre. Ah, Michela, mas foi isso. Ah, Michela, mas foi aquilo. Ah, Michela. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Você é dono da sua vida, por assim dizer. Você faz as suas próprias escolhas, mas deixa eu te dizer uma coisa, você nunca vai poder chegar diante do Senhor e falar, meu pastor não me ensinou. A igreja local que eu estava era fraca de doutrina. Por isso, Deus, que eu não desenvolvi minha fé. Por isso, Deus, que eu não fiz isso. Por isso, Deus, que eu não fiz aquilo. Você não vai poder falar isso. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. E, por favor, você que me ama, continue me amando, tá bom? Mas se a gente não tomar cuidado, nós estamos nos tornando crentes fracos. Crentes que qualquer coisinha a gente deixa de vir à igreja. Qualquer dificuldade a gente deixa de vir à igreja. Qualquer distância a gente deixa de vir à igreja. Qualquer isso, qualquer aquilo outro, a gente deixa de vir à igreja. O nosso pastor na quinta-feira estava falando como que era a nossa vida. E eu digo nossa, ele estava falando da vida dele na infância, mas a minha vida na infância foi como a dele. Acordar às 6 horas da manhã, no pleno domingo, para poder encarar 1h30 de trânsito para poder chegar na igreja. E nós íamos felizes e contentes, voltávamos para casa, almoçávamos para voltarmos de novo. Por quê? Porque no passado não era culto de manhã e culto à noite, era escola dominical de manhã e culto à noite, nós estávamos nos dois. Quem é crente raiz dessa época aí? Mas a gente se esquece. Por quê? Porque nós temos tendência a nos acomodar. E depois nós vamos bater na porta do céu e falar, mas Deus, você não está vendo isso? Deus, você não está vendo aquilo? Mas Deus, eu estou passando por isso, Deus, eu estou passando por aquilo. E eu me sinto na liberdade de responder por Deus, nesse sentido, para você essa manhã. Estou vendo que você está apático. Estou vendo que você está passivo. Estou vendo que você está indiferente. Estou vendo que eu estou colocando um banquete na sua igreja local e você está em todos os lugares, menos lá. É forte, Brasil. Você pode, irmãos, ouvir ministração no YouTube. Você pode estudar na sua casa. E tem um grupo chamado Os Desigrejados aí, não é verdade? Que estão fazendo isso aí, propagando isso aí. E a pandemia fez com que isso ainda mais. Porque ninguém podia sair, estava todo mundo congregando via online, não é verdade? E aí, aqueles que já não valorizam o ajuntamento dos santos e a igreja local aproveitou essa oportunidade para quê? Olha aí, ó. Ninguém morreu, ninguém se desviou, mas isso não é uma verdade, porque muita gente se suicidou, muita gente se desviou, sim.
Por quê? Porque unção, meu amigo, não se transmite assim. Unção, existem medidas da unção de Deus que você precisa estar no mesmo ambiente onde ela está. E, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Ou, nesse tempo, você e eu ficamos com fome e sede de justiça de Deus, da unção de Deus, ou então a gente vai ficar levando a mesma vida. Eu não estou aqui para levar a mesma vida. Eu não estou aqui para poder entrar ano e sair ano, eu estar vivendo a mesma vida. Por quê? Porque a proposta do céu para mim não é mesmice, não é mediocridade. A proposta do céu para mim é de fé em fé, de glória em glória. Vai melhorar, tá bom? Aí a tua raiva um pouco vai passar, porque eu vou começar, a falar coisas melhores para você. Mas primeiro eu preciso chamar a tua atenção para isso. E eu quero dizer para você que é com todo o amor que eu estou aqui chamando a sua atenção para isso, irmãos. Meu Deus, eu saí da minha casa num domingo de manhã, podendo ficar dormindo, para essa mulher ficar me esculhambando? Não, eu não estou te esculhambando. Eu estou dizendo para você sair da passividade. Se você quiser correr a sua carreira, se você quiser correr, sabe, a carreira que foi proposta a você. Se você quiser viver mais de Deus, porque Deus não derrama unção onde nada está sendo feito. Porque Deus não desperdiça a unção dele. A unção é para o cumprimento de um propósito. Se não tem propósito, não tem unção. Se o teu propósito é ficar na sua casa, escute uma coisa que eu vou te falar agora. Não tem unção para você. Se o seu propósito é estar em todos os lugares, menos fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, você não vai ter unção respaldando o que você está fazendo. Por quê? Porque Deus é muito sério com a unção dele, irmãos. Quando nós vamos lá para Êxodo, quando Deus ensina Moisés a confeccionar o óleo da unção, a primeira coisa que ele fala é que a unção é uma obra de excelência. E ele vai dando ponto a ponto. Deus é tão exato, ele é tão específico, que ele vai falando do calo aromático tanto, do cinamomo tanto. Cada erva, cada medida tinha um tanto. Não podia ser nem menos e nem mais, tinha que ser exato. Você acha que um Deus desse vai entregar unção para qualquer um? Mesmo sendo filho dele? Claro que não. É por isso que ele fala na palavra dele que os segredos da aliança dele ele não dá para qualquer um, mesmo os filhos, entre os filhos. Por quê? Porque nem todo mundo tem tudo de Deus. Mesmo os filhos. Então, os segredos da aliança dele, ele dá para quem tem temor a ele e para quem anda coladinho com ele. E você já reparou que tem filhos que não têm temor a Deus e que não anda colado com ele? Assim como na nossa casa, quem tem mais de um filho? Eu tenho uma só, biológica, né? Mas tenho uma do coração. Elas são completamente diferentes. Completamente diferentes. O temperamento de uma não é igual ao da outra. Mas quem tem filhos, eu não acompanhei o crescimento da Bianca. Mas quem tem filhos que acompanhou desde o nascimento o crescimento do filho, sabe que eles não são iguais e que um não está nem aí para você, muitas vezes o outro está. Um é respeitoso, um te abraça, te beija, te isso, te aquilo, o outro acha que você é obrigada a dar a bicicleta dele no final do ano. Mesmo ele tendo tirado 0 na escola, tendo não passado de ano, ele acha, porque ele te vê como aquele objeto para satisfação dos prazeres dele. E assim tem muitos filhos de Deus na igreja. Quem é Deus para eles? Deus é o objeto da minha satisfação de prazer. Então eu aprendi sobre fé, então ele tem que me dar meu carro novo. Ele tem que me dar minha casa, ele não tem que nada. Ele não tem que nada. Quem tem somos nós. Você está me ouvindo? Ele não tem que nada. Quem tem somos nós. Amém, irmãos? Eu tomei bastante água com limão ontem. Mas hoje de manhã, eu prometo para vocês que eu não chupei limão. Tá bom? Mas ele não tem que nada. E eu vou dizer uma coisa para você. Essa igreja aqui não vai ficar dando volta no deserto, não. Não vai. Nós não vamos ficar dando volta no deserto. Nós não vamos trocar, inverter os papéis aqui. Aqui quem é Senhor é Jesus. Não são as minhas vontades e muito menos a sua.
Jesus é o centro desse lugar. Ele que manda e acabou. O que ele diz está dito e ponto final. Aqui nós exaltamos a palavra, não o homem, não a vontade do homem, não as mancadas do homem. Aqui nós não damos manobra nas coisas para justificar os nossos erros. Aqui o evangelho é sério, pregado com seriedade, com temor, com zelo. Por quê? Porque eu não estou aqui para levantar a bandeira da minha reputação, e sim da palavra. Então, irmãos, você que está aqui, você está sabendo muito bem no lugar que você está pisando. Amém? Então aqui, no ano passado, o Senhor falou comigo sobre expansão. Eu quero que você escute o significado da palavra expansão. O que significa expansão? Qualidade do que se alarga, amplia, cresce. Crescimento. Isso é expansão. Expandir. Tornar-se amplo. Alargar-se. Presta atenção. Tornar-se, você se torna. Alargar-se, você se alarga. Estender-se, você se estende. Expandir, expandir fronteiras, domínios, limites. Isso é o significado da palavra expandir-se. Expansão. E no final do ano passado, o Senhor me deu esse versículo aí, e Ele falou, expansão é o que eu tenho para vocês. Tanto coletivamente, como individualmente falando. A proposta para 2023, para o Verbo da Vida de Osasco, é expansão coletiva, como igreja local, e expansão individual. Individual, e aí o Senhor foi falando, expansão nos negócios, expansão na sua vida financeira, expansão na sua vida de oração, expansão na sua vida de estudo da palavra. Eu nem vou perguntar, irmãos, para levantar a mão quem se expandiu na vida de oração. Michela, o que é se expandir na vida de oração? É se você orava 1 hora, você pelo menos orar 2. Você se expandiu, você se alargou. Mas eu não vou te perguntar. Quem se expandiu, na sua vida de devocional? Quem se expandiu na sua vida de leitura? Quem se expandiu, na sua vida de estudo da palavra? Eu também não vou te perguntar. Mas nós ainda temos 2 meses. Olha como Deus é bom, irmãos. Olha como Deus é bom. Esse negócio que Deus está alisando nossa cabeça, que nós estamos na graça, e nós estamos na graça. Mas essa coisa de que Deus entende, Michela. Por que você está falando assim com a gente hoje? Deus é bom, Deus é amor, Deus é paz. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é tudo isso, mas Ele continua sendo seu dono. Ele continua sendo Senhor. A bondade de Deus não anulou o senhorio dele. A bondade de Deus não anulou o senhorio dele. E a bondade de Deus não anulou a sua justiça. Ele continua sendo justo. Ele continua não fazendo acepção de pessoas. E eu vou te falar sobre acepção de pessoas de uma maneira diferente. Por quê? Porque nós que temos tendência a nos acomodar com as coisas, nós, seres humanos, temos tendência a nos acomodar com as coisas. A gente gosta muito de dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Não é verdade? Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama A, B, C. Mas Deus faz acepção de comportamento. Se você for ler sua Bíblia, e eu estou diante de uma igreja que estuda a palavra, Deus faz acepção de comportamento. E quando a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, quem fala isso é o apóstolo Pedro, ele está falando sobre a obra redentora. Ele está falando sobre salvação. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele veio para o grego, ele veio para o samaritano, ele veio para todo mundo. Ele não faz acepção de pessoas no que diz respeito à salvação. Por quê? Porque ele amou ao mundo de tal maneira. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, esse não faz acepção de pessoas é com respeito à salvação e não com respeito a comportamento. Porque no que diz respeito a comportamento, Deus faz sim acepção de pessoas, porque Ele é justo.
Ele não vai dar para aquele que não está nem aí, na mesma medida daquele que se santifica, que o busca. Até porque Jesus diz, buscai e acharei. Batei e abrir-se-lhe-á. Pedi e dar-se-vos-á. Então, eu preciso buscar, eu preciso bater e eu preciso pedir. Eu, com a minha boquinha, tenho que fazer isso. Não é eu vivendo a minha vida falando, Deus é bom, vou para balada, Deus é bom, vou namorar todas, Deus é bom. Vou me deitar na cama de todo mundo, Deus é bom. Vou passar a perna nos irmãos, Deus é bom. Eu vou sonegar imposto, porque, afinal de contas, olha que maravilha, estamos na graça. Vai nessa, que tu vai parar lá embaixo. Um belo dia você vai se achar no lugar errado. Errado para você, mas certo através dos seus comportamentos. Que condiz certinho com os comportamentos que tivemos a vida inteira. Então você acha que eu estou aqui para poder te fazer raiva? Seja sincero, irmão. Estou aqui para te fazer raiva essa manhã? Não, eu estou aqui para amar você, por incrível que pareça. Para dizer para você, toma jeito. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa aquilo que Deus já falou com você. Porque no final das contas, não vai ter essa de você vir, sabe, se aconselhar comigo. Se vier se aconselhar comigo, já sabe que vai tomar outra, né? Já sabe. Então, procura o pastor que é mais bonzinho nessa área aí. Porque, Michela, sabe, achei a vida toda aí, ó, não sei o que. Eu falava, irmão, o que eu tenho a ver com isso? Eu lembro do dia que eu estava lá ensinando isso. Ih, pega o caminho do beco, porque eu não tenho tempo para perder, não. Eu não tenho tempo para perder com quem não quer nada. Agora, com quem quer, eu tenho todo o tempo do mundo. Você vai ter todo o meu tempo. Mas com quem não quer nada, não vem ficar tomando meu tempo, não, porque meu tempo é precioso. Eu estou revoltada, irmãos. Revoltada. Mas sabe com o que eu estou revoltada? Com a passividade que muitos de nós estamos vivendo. Inclusive, eu mesma, em algumas áreas. Que eu fui sondar meu coração e eu falei, Deus, acabou. Vai se segurando aí, Igor, se segura. Acabou, chega. Porque o tempo da revolta tem que chegar um dia. Que o teu chegue hoje. O tempo da revolta, o tempo de você, do basta, tem que chegar um dia, irmãos. Não dá para a gente viver uma vida religiosa mais. Não dá para a gente vir ser crente, sabe? Venho, sento, ouço uma palavra muito boa, obrigada. Se o louvor não for o que eu quis, eu saio da igreja chateado. Nem tocar a música que eu gosto hoje. Sabe por que a gente não toca? Porque não é tocado para gente. É tocado para Jesus. Então, a gente não escolhe de acordo com o nosso gosto. A gente escolhe com o que Jesus quer que seja tocado. Ai, mas a ministração nem foi aquela que alimentou meu ego. É porque você não está numa palestra motivacional. Você está numa igreja. E numa igreja séria. Não numa igreja que negocia para poder segurar os membros, porque a gente tem que pagar as contas, não. Porque quem mantém essa igreja é Jesus. Então, eu não estou aqui para poder dar uma palestra motivacional para você que não muda a vida de ninguém, essa é a verdade. Só tapa os buracos. Essa historinha aí de coaching só tapa os buracos. É somente paliativo. Porque essa semana o Senhor falou comigo, eu compartilhei com as mulheres na sexta-feira. Deus falou comigo assim, ó. O tempo onde as pessoas que estão secas, desejando a verdade, chegou. E hoje, aquilo que é verdadeiro vai ter muito ibope. Porque as pessoas estão cansadas do falso. O verdadeiro hoje, aqueles que têm fome e sede de Jesus, verdadeiramente, vão valorizar aquilo que é verdadeiro. Vão buscar aquilo que é verdadeiro.
Porque o falso, as pessoas estão fartas do falso. E a Bíblia menciona evangelho falso e a Bíblia menciona unção falsa. Tem um monte de gente aí exposto ao evangelho falso e à unção falsa. E eles estão adorando. Sabe por quê? Porque massageia o ego deles, mas não dá transformação, porque transformação só quem dá é o evangelho verdadeiro. É a unção verdadeira. Só quem quebra jugo, irmãos, é a unção verdadeira. Só quem traz transformação no casamento, na vida pornográfica, na vida de adultério, só quem traz transformação é a unção verdadeira, é o evangelho verdadeiro, não falso. Amém? Então Deus falou comigo assim, filha, a corrida em busca daquilo que é verdadeiro começou. Para aqueles que estão com fome e sede de mim. E que estão fartos de estar num lugar onde o ego deles estão sendo tratados. Amém, irmãos? Evangelho não é autoajuda. Amém, queridos? Então, olha, vamos lá. Expansão. Você tá aqui, já que eu vi que o Edcácio ou o Caio lá projetou. Isaías 54, lá no 2 e 3, diz assim, alarga o espaço da sua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeça. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Vou repetir, é poderoso demais isso aqui. Alarga o espaço da tua tenda. Quem alarga? Deus, irmãos? Sim ou não? Não. Quem alarga, irmãos? Eu alargo. Olha o que a Bíblia está me dizendo. Alarga, você alarga. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação. E eu fiquei esses últimos dias com esse aí, ó. Não impeça, não impeça, não impeça, não impeça. Quem está impedindo a expansão na tua vida é você. Quem está impedindo a expansão na minha vida sou eu. Por que eu estou dizendo? Não, porque a Bíblia está dizendo, irmãos. A Bíblia está dizendo. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeça. Deus aqui está entregando uma promessa para aquele povo. Deus está falando o que ele pretende fazer. E a Bíblia está dizendo, está ensinando o que nós devemos fazer para receber aquilo que Deus disse que vai fazer. E aí ele fala, não o impeça. Não impeça quem? Aquele que pode encher os teus celeiros. Aquele que pode fazer com que transborde de vinhos os teus lagares. Você lembra lá de Números 13? Quando 12 espias vão lá espiar a terra? Voltam os 12. 10 infamando a terra. 10 falando mal da terra. Mas, antes de falar mal, eles reconheceram que a terra era boa. O que Deus fala para Moisés? Convoque espias e envie a terra de Canaã. Terra que eu hei de dar. A sentença já estava ali. Terra que eu hei de dar. Eu vou dar a terra. Eu vou dar a terra. Manda eles irem olhar a terra que é deles, porque eu estou decidindo que eu vou dar. Então, o mais difícil, irmãos, já tinha, que era o sim de Deus. E aí, quando eles chegam lá, eles veem gigantes, eles veem as cidades, elas eram fortificadas, e aí eles se deixam levar por aquilo que eles estão vendo. E aí eu entro em fé, que nós começamos na quinta-feira. Fé não diz respeito àquilo que você está vendo. Quem anda pela fé não vive por aquilo que vê, não vive por aquilo que sente. Quem anda pela fé vive por aquilo que crê. E encara aquilo que vê e sente como uma simulação. Não é real. Sabe esse gigante aí? Não é real. É uma simulação. Não estou entendendo. Então, você não veio quinta, então I'm so sorry.
Sabe, irmãos? É uma simulação. Não é real. É assim que os da fé vivem. Tanto que a Bíblia vai dizer depois, mais para frente, que aquele povo todo ia ficar fora da terra, mas Josué e Caleb iriam possuir, por quê? A Bíblia fala, porque neles foi encontrado um espírito diferente. Um outro espírito. Que espírito é esse? O espírito da fé. Que esse, você não tem como aprender sobre ele, você tem que agarrar mesmo. Você agarra. De fé se aprende. Espírito da fé se agarra, se puxa. Para você. Amém? E aí ele fala, não impeças, não o impeça. E ele continua falando, se expanda, ó. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Já foi em acampamento? Montar barraca? Aí o cara tá lá, bota aquele anelzinho assim na estaca para a barraca não voar, né? Não desmontar. Ele tá falando, alonga, estica o máximo que você puder e fica bem as suas estacas, porque o que virá sobre você vai ser tão abundante, que as lonas elas podem ceder se você não apertar bem o negócio. E aí ele fala, porque transbordarás. E ele não fala, olha, porque transbordarás. Não, ele fala, para todos os lados você vai transbordar. Transbordarás para a direita, para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Eu não sei você, mas tem lugares assolados que a minha filha vai pisar e aquilo lá vai mudar. E a realidade daquele lugar vai mudar, porque é para isso que a gente está treinando ela. É para isso que nós estamos criando ela. Você entende? E nós temos promessa. Michela, existe uma promessa. Então, o que eu preciso fazer para eu viver aquela promessa? Eu preciso criar o quê? Você não precisa criar nada, porque a promessa já foi feita. Você está entendendo, irmãos? Você não precisa criar nada. Já está estabelecido, já está feito. Então, o que eu faço, Michela, para poder eu viver a promessa? Só obedece. Olha como é que é fácil, irmãos. Só obedece. Faz tudo certinho que Deus manda você fazer. Por quê? Porque a parte de criar é com Ele, não é contigo. E já foi criado. Você só obedece. E, segue o fluxo. Amém? Então, expansão, vou repetir, qualidade de quem, vou botar de quem? De quem se alarga, de quem se amplia, de quem cresce. Amém, irmãos? Então, não impeça. E eu fiquei meditando sobre isso. Não impeça, não impeça, não impeça. E o Senhor falou para mim assim, pois é, não impeça, não me impeça. E como é que eu posso impedir? Né? Como que eu posso impedir ou não impedir, né? Como que eu faço para não impedir Deus de realizar aquilo que Ele deseja realizar, aquilo que Ele quer realizar e aquilo que Ele já disse que vai realizar na minha vida? E olha só, irmãos, antes da gente caminhar com isso aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Deus disse coisas para você? Alguém aqui tem promessa de Deus? Alguém aqui tem palavra de Deus? Deixa eu só ser muito sincera com você. Não vai acontecer se você não fizer por onde. Não vai. Mas foi Deus que disse, Michela. Pois é, Deus disse um monte de coisa para um monte de gente na palavra dele que não se cumpriu. Por quê? Porque não foi seguido aquilo que deveria ter sido seguido. Amém, irmãos? Pega um culto aí numa igreja alegre mais tarde. Tá bom? Vai lá. Que a gente tem para hoje, para agora, é isso aqui mesmo. Entendeu? Mas se certifique se é a igreja mesmo que tu está entrando. Tá? Mas não tem problema tu ir, não. Não vai acontecer, tá bom? Não vai. Deus me disse que eu vou para as nações. Não estou nem aí para aprender o idioma. Fico lá na minha casa sentado trocando de canal. Não tiro 15 minutos de oração. Não vai acontecer. Não vai. E eu nem preciso ser profeta para dizer para você que não vai acontecer.
Preciso? Não, é bom senso. É só bom senso. Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, Deus me disse aquilo outro. Deus me disse que eu sou um grande evangelista. Não prega para ninguém. Não fala de Jesus para ninguém. A essência do chamado está dentro. Mas a manifestação do chamado vai ficar inerte. Você está me entendendo, irmãos? Por quê? Porque a unção é para o cumprimento de um propósito. O que isso tem a ver com expansão? Você tem tudo, porque você já vai entender o que eu quero dizer. Como que eu não impeço Deus, né, de me expandir no evangelismo? Eu coloquei aqui alguns tópicos. No evangelismo, na oração, no estudo da palavra, na fé e nas minhas finanças. Vamos conversar sobre essas coisas. Como que eu não vou impedir Deus? Não impeça. Como não impedir Deus no evangelismo? Eu não impeço Deus no evangelismo. Olha só que grande revelação que eu vou te dar hoje. Eu não impeço Deus no evangelismo rompendo. Rompendo com aquilo que me bloqueia falar de Jesus para as pessoas. E aqui eu não estou falando só do evangelista. Porque o evangelista é aquele que aviva a igreja para evangelizar. Também. O chamado do evangelista não se resume a isso. Apenas. Mas, também. O evangelista, ele afogueia, ele aviva a igreja, ele traz à igreja a consciência, desperta a igreja a consciência que todos nós fomos chamados ao ID. E aí, uma vez que ele faz isso, e nós entendemos, nós saímos da igreja, irmãos, com a responsabilidade de pregar Jesus para as pessoas. Porque você imagina, num cenário de seca, só na sua casa tem uma fonte de água. E essa fonte de água, você descobre que ela é inesgotável. A seca pode durar séculos, mas a fonte na sua casa, e só existe nela, é inesgotável. Imagina a maldade que é você sair pelas ruas e ver as pessoas caindo de sede e você não compartilhar sua água. Isso é maldade, crueldade. E quem faz isso vai prestar conta disso. Exatamente isso que eu e você temos. Nós temos uma fonte que é inesgotável e as pessoas estão morrendo de sede. E nós topamos com ela todos os dias no caixa do supermercado. Nós topamos com elas todos os dias na fila do mercado, na fila do banco. Nós topamos com elas todos os dias quando nós vamos abastecer o nosso carro, quando nós estamos no metrô, quando nós estamos no ônibus e nós ficamos falando que somos tímidos. A desculpa que nós damos para deixar as pessoas morrerem de sede é: eu sou tímido. Só que eu vou te dizer uma coisa: no reino de Deus não existe tímido, porque Jesus esmagou a timidez. Não existe tímido. Então, como que eu faço para não impedir Deus de eu me expandir no evangelismo? Evangelizando. Rompendo com aquilo que te bloqueia, parando de ficar falando que você é tímido, porque tempo para dizer que você é tímido você tem, mas tempo para dizer que você é ousado você não tem. E o mesmo trabalho que você tem para dizer que você é tímido, seria teoricamente o mesmo trabalho para poder você dizer que você é ousado, mas a gente prefere dar crédito para o diabo. Mas eu sou filho de Deus. Pois é, e se você está dizendo que você é tímido, você está dando crédito para o diabo. Simples assim. Passa a página. Vamos lá, porque eu tenho que pregar mais coisa para vocês hoje. Amém, irmãos? Na oração, como que eu faço para me expandir na oração? Olha só, irmãos, orando. Sério, Michela? Tu acredita que é orando? Orando. É assim. Orando. Então, como que eu não impeço a Deus de me expandir na oração? Orando, irmãos. Certa vez, Jesus estava lá no Getsemane, no momento mais crucial da vida dele. Ele pede para os caras orarem com ele. Ele se afasta um pouco para ter um momento de oração com o pai dele. Ele estava suando gotas de sangue, de tanta agonia. Quando ele volta, ele encontra eles dormindo. Ele fala: vocês não podem
orar comigo pelo menos 1 hora. 1 hora. Agora, deixa eu te falar. O mesmo tempo que nós gastamos em frente à televisão fazendo um monte de nada, é o mesmo tempo que, se a gente decidir, a gente ora. Há uns anos atrás, eu morava ainda no Rio e eu frequentava as reuniões de mulheres, o MMO, que é o Ministério Mulheres que Oram, toda quarta-feira, de 2h30 às 4h30 da tarde, uma reunião de oração de mulheres poderosa. E tinha uma irmã lá que ela chegou de uma forma e daqui a pouco era nítido, notório ver a diferença na vida da mulher. Notório, irmãos, a ponto de nós irmos perguntar para ela por que ela estava tão diferente daquele jeito. Sério. Porque ela chegou, ela sempre teve um temperamento mais expansivo e tal, mas a mulher estava no escasco, no bom sentido. A percepção espiritual dela, sabe, super aguçada. Ela via as coisas, ela ia lá, tá. Eu fiquei olhando, falei, gente, o que ela tomou, né? E aí, uma vez a gente conversando, ela falou assim, então, sabe o que eu fiz? Olha isso, hein? Sabe o que eu fiz? Eu gosto muito de uma série de TV, do Netflix. Eu gosto muito dessa série. Cada série tem 45 minutos em média, de 30 a 45 minutos em média. E eu fiz as contas na minha semana, quanto tempo eu gastava vendo aquelas séries e converti tudo para oração em outras línguas. Você acredita? Na cara dos viciados de plantão. Aí eu fiquei olhando e falei, você fez isso? Ela fez. Eu fiz as contas, multipliquei na minha semana. E eu falei com Deus, pai, vou fazer um voto com o Senhor. Ele não pediu nada para ela espontaneamente quis fazer. Eu vou pegar, porque eu não posso. E ela falando para a gente, ela falou assim, eu não posso ficar sentada 45 minutos por dia assistindo essa série? Então, eu acho que eu posso substituir isso para poder orar 45 minutos por dia em línguas. E o crescimento dela, irmãos, foi visível, notório, e todo mundo estava vendo. Então, como que eu vou me expandir em oração? Orando. Porque no ano passado, Deus não enganou ninguém aqui, irmãos, quando Ele falou que a palavra que Ele tinha para a gente era expansão. Amém? Por quê, irmãos? Porque Deus falou conosco que nós iríamos nos expandir financeiramente, íamos nos expandir, sabe, em todas as áreas. Mas Ele foi tão específico falando, oração, estudo da palavra. Esse é o desejo do Senhor para a gente, para nós nos expandirmos. Porque quando a gente olha um tema como esse, expansão, o cifrão do tio Patinhas começa a rodar no nosso olho e a gente pensa o quê? Uau, Deus vai me expandir. Caramba, vou terminar o ano milionário. Vou terminar o ano, meu amigo, milionário. Mas, irmãos, Deus não tem nada contra a gente terminar o ano milionário, não. E eu vou te falar uma coisa. Se a gente tivesse pegado, alguns de nós, pegado a palavra como poderíamos ter pegado desde janeiro, tu acredita que a gente poderia terminar dezembro milionário? Eu acredito. Porque oportunidades é o que não faltam. É só a gente orar, ser sensível e seguir as direções de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus quer fazer nesses últimos dias é tornar filhos milionários. Para patrocinar o último grande avivamento. Amém. Amém, irmãos? E aí, olha só. Como que eu vou me expandir na oração? Orando. Como que eu vou me expandir no estudo da palavra? Como eu não vou impedir que essa expansão chegue à minha vida, né? No estudo da palavra? Estudando. São coisas simples, irmãos. Eu não vou ficar inventando a roda aqui para vocês, nem para mim. São coisas simples, estudando. Eu acabei de te dar o exemplo de uma pessoa que decidiu. Hábito, os especialistas falam que para você dizer que você tem um hábito,
Você precisa fazer aquela mesma coisinha todo santo dia por, no mínimo, 3 meses. Aí você pode considerar que você tem um hábito. Que você está fazendo aquilo. Então, por exemplo, você começa a estudar a palavra, você começa a ler um livro. Leu muito bem uma semana, 15 dias. Chegou no meio do livro, largou o livro para lá. Isso não é hábito. Hábito, pela ciência, pelos estudiosos, pelos especialistas, um hábito, algo como hábito, só pode ser dito que é um hábito se nós fizermos aquilo repetidas vezes por, no mínimo, 3 meses. Por quê? Porque é o tempo, segundo os especialistas, que o nosso corpo se acostuma com aquilo e entende que aquilo agora faz parte da nossa rotina, faz parte da nossa vida. E após os 6 meses, você não abandona mais aquilo, aquilo já está intrínseco em você. Mas tem os sem vergonhas que abandonam mesmo depois de 6, de 1 ano. Não é verdade? Tem sempre, irmãos. Mas eu estou te falando aquilo que os especialistas falam. Então, qual que é a minha busca? Já está lá no meu calendário. 3 meses. 3 meses eu preciso fazer isso aqui. 3 meses. Todo santo dia eu preciso fazer isso aqui 3 meses. E a lista é grande, né? Porque eu tenho que fazer muita coisa. E aí eu estou te dando a dica. Para poder você fazer sua lista e você contar. Vou terminar lá para fevereiro. Sou ruim de conta, vocês já sabem, né? Ó, dezembro faz 1 mês, janeiro faz 2 meses, aí fevereiro faz 3 meses. Lá para fevereiro, vou terminar. E aí vamos dar sequência. Então, voltando para cá, como é que eu vou me expandir no estudo da palavra? Estudando, irmãos. Agora, como é que eu vou me expandir em fé? Né? Fé, que é o que a gente está falando esse mês. Vamos falar em todas as quintas-feiras. Abra sua Bíblia comigo em Josué. Josué 1:8. Josué 1:8 te dá para mim e para você o segredo de como eu me expando em fé. Você encontrou? Amém? Obrigada, pastor. Aí, ó. Vamos lá. Josué 1:8. Como é que eu vou me expandir em fé? Segundo Josué 1:8, eu me expando em fé desse jeito aqui, ó. Não cesse de falar. Não cesse de falar do livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E novamente ele vai dizer, então farás. Quem faz? Eu e você, não é Deus. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmão, olha só. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A força do seu braço pode te fazer bem-sucedido. A sua habilidade natural pode te fazer bem-sucedido. Tem um monte de gente aí bem-sucedido. Mas para mim e para você, que não somos seres naturais, que somos seres espirituais, existe uma forma de sermos bem-sucedidos por Deus. Através dele. Por meio dele. Por quê? Porque a força do meu braço, ela pode me fazer bem-sucedida, mas ela me tira das programações da igreja. Ela me tira do meu convívio familiar, porque é isso que você ouve dos milionários. Aquele que teve que fazer a sua fortuna, não aquele que recebeu de berço. Não é verdade? Você ouve eles falando no final da vida o quê? O que você mudaria? Eu preferiria ter menos dinheiro e dar mais tempo para minha família. Por quê? Porque ele enriqueceu na força do braço dele às custas do sacrifício da família dele. Às custas do sacrifício do casamento dele. Às custas da ausência dele em casa. Por quê? Porque não dá para um ser humano fazer tudo. Mas eu e você não somos seres naturais apenas, que vive uma experiência natural apenas. Nós somos seres espirituais. E para nós existe uma promessa que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino e a sua justiça, as demais coisas nos são acrescentadas.
Então, por exemplo, mas Michela, então me explica isso aí. As demais coisas serem acrescentadas. Você acabou de falar que eu não posso ficar sentado no sofá. E não pode mesmo. Então, como é que é essa história? As demais coisas serem acrescentadas. Deixa eu te falar, irmãos. Aquilo que uma pessoa lá fora leva 1, 2, 3, 4 anos para desenvolver, você desenvolveu em 6 meses. Isso é as coisas serem acrescentadas na sua vida. O entendimento que alguém tem para empreender em algo, depois de 10 anos estudando, depois de não sei quanto tempo investindo, é Deus te dar uma sacada, porque você é colado com Ele, e você lá, pá, investir, e você ter o retorno que alguém teve em 10 anos, você tem um. Vocês não acreditam, né? Tudo bem, mas é verdade. É verdade, irmãos. Por quê? Porque a gente tem dentro de nós o Espírito Santo. Nós temos dentro de nós aquele que conhece o fim antes do início. Nós temos dentro de nós aquele que é PhD em finanças, em negócios, em tudo. O irmão Reagan fala em um dos livros dele de um cara que na depressão lá dos Estados Unidos, acho que é 22, né? O ano de 22, se eu não me engano, 29. Na grande depressão que teve, o cara ficou rico, com todo mundo ficando pobre. E o irmão Reagan conta isso no livro dele. E o cara é perguntado do porquê que todo mundo ficando rico e ele ficando pobre e ele ficou rico. E ele falou assim, porque eu todo dia de manhã, eu desço lá para o meu porão, quando eu recebo qualquer proposta de negócio, eu vou para o meu porão, pela manhã, com a proposta de negócio em cima lá da mesa e oro em línguas, até o Espírito Santo me dar clareza se eu devo aceitar aquela proposta ou não. Olha isso. E aí, o que acontecia? Ele dizia, existiam propostas que, naturalmente falando, eram perfeitas, maravilhosas. Mas o Espírito Santo falava para mim, não assine, não siga em frente. E ele não seguia. E existiam propostas que, naturalmente falando, gerava aquela dúvida, que parecia arriscado demais. E o Espírito Santo falava para ele, pode ir, vai. E ele ia, e o cara estava multiplicando a fortuna dele. Num ambiente onde estava todo mundo quebrado. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Como o nosso pastor falou na quinta-feira, se eu tenho uma churrascaria e todas as churrascarias estão quebradas, não entra ninguém, na minha vai entrar. Vai entrar. Porque eu não estou sozinho. Eu e Deus somos a maioria. Eu não estou sozinho. Então, se ninguém está vendendo no ramo de negócio que eu escolhi, ou se você é CLT, a empresa que você trabalha, se todas as empresas que fazem a mesma coisa que a tua empresa faz, não está vendendo, não está prosperando, a sua vai porque você está lá. É desse jeito, irmãos. E isso é viver o nível da palavra que a gente tem aprendido. Mas, irmãos, nós estamos muito passivos. Estamos muito acostumados com a paisagem. Eu tenho dinheiro na minha conta. Minhas contas estão pagas. Todo mês eu estou pagando as minhas contas. Aí a gente relaxa. Nós não nos preparamos, irmãos. O brasileiro não se prepara para a velhice. O brasileiro não se prepara para o futuro. Não se prepara. O brasileiro vive a vida. O americano tem uma outra cultura. Eles pensam no momento onde eles não vão ter mais força no braço para encarar 1, 2, 3 empregos, para manter o custo de vida que eles têm. E eles vão investindo para que quando chegue naquela fase, porque o ser humano tem a sua fase de produtividade. Vai chegar um momento que todos nós não vamos ter mais a produtividade que a gente tinha. A gente não vai ter mais a força braçal que a gente tinha. Os especialistas em finanças, eles falam isso. Por quê? Porque a gente vive de momento. Então, eu hoje tenho meu carro, tenho minha casa, tenho isso, tenho aquilo. Aí você pergunta para algumas pessoas, quantos empregos você tem? Tenho 3, dou conta dos 3. Uau! Porque tem força. Mas a juventude passa, a força passa. A velhice vai chegar. E quando a velhice chegar, o que nós estamos investindo
para poder viver uma velhice digna. Viver uma velhice onde a gente não dependa do INSS. Porque se a gente depender do INSS, a gente está bem mal na vida. Não é verdade? E nós estamos vivendo um tempo onde nós podemos empreender, onde nós podemos, irmãos, investir paralelo ao nosso trabalho, para que a gente possa ter rendas extras, para que a gente possa, então, nesse tempo que vai chegar para todo mundo, você ter uma vida confortável e digna. Você está me entendendo? Mas a gente vive de momentos. E quando eu ouvi isso pela primeira vez de um coach, cara, eu falei, faz todo sentido o que ele está falando. Eu falei, gente, as pessoas não se preparam mesmo. Não se preparam. E ele falando, olha, vai chegar o tempo que você não vai dar conta de 2 empregos. Você vai ter que estar em 2 só. Mas também vai chegar o tempo que você não vai dar conta dos 2, você vai ter que estar em 1. E o que você vai fazer? Se você não investiu, se você não pensou no teu futuro, o teu padrão de vida vai ter que cair, porque você não vai dar conta de pagar. Por quê? Porque se você tem 3 e agora você tem 1, a conta não fecha. Não é verdade, irmão? Não fecha, essa conta não fecha. E aí você se vê no final da vida, aqueles que não têm o conhecimento da palavra e aqueles que têm, que negligenciam o conhecimento da palavra, você se vê no final da vida precisando de um tratamento médico, de ir a um hospital, né? E você não tem um suporte adequado. Você não tem um tratamento adequado. Por quê? Porque a gente não pensa nessas coisas. E olha só, irmãos, eu estou trazendo tudo isso para você essa manhã para que você pare para pensar sobre isso. Deus, Ele está falando com a gente essa manhã. Deus está falando com você que Ele quer para você um futuro glorioso. O que Deus está falando para nós é que o desejo dele é que a palavra se cumpra na nossa vida na velhice. Darão frutos, serão viçosos e florescentes. É isso que Deus tem para a gente. Não é nós termos uma velhice toda comprometida, nós termos uma velhice de dificuldades. Por quê? Porque a janela de oportunidade, irmãos, está aí. Agora, entra por essa janela de oportunidade, essa porta de oportunidade, quem quer. Porque a visão foi dada para 12, mas apenas 2 entraram. A visão não foi dada só para 2. A visão foi dada para 12. Isso me espanta muito. É uma estatística muito grande isso. De 12, apenas 2 entrarem, 12, 2 com a sua família entrarem e 10 e toda a sua descendência, toda a sua família morrer, perecer pelo deserto, isso é muito espantoso. Isso diz pra gente que a estatística sempre vai ser para menos daqueles que vão alcançar sucesso. E eu já ministrei sobre isso aqui uma vez, sobre se você jogar no Google a quantidade de pessoas que se tornaram bem-sucedidas, você vai ver muita gente. Mas quando você compara o número dessas pessoas, que são muitas, com a população mundial, é muito pouco. Por quê, irmãos? Porque ter sucesso dá trabalho. Ter sucesso exige você de dormir menos. E a gente não quer dormir menos. Ter sucesso exige de você fazer uma atividade física. Exige de você tomar cuidado com aquilo que você come. Você tomar cuidado com as horas que você dorme. Ter sucesso exige esforço. A gente não quer fazer esforço. A gente quer as coisas prontas. Porque nós estamos numa geração onde quer tudo pronto. Numa geração mimada. Uma geração que manda em Deus. Uma geração que Deus tem que fazer, porque senão fica de biquinho. E eu já te falei e vou falar isso até Jesus voltar. Deus não tem que nada. O que Deus tinha para fazer, Ele fez. Ele entregou o filho dele. Ele sacrificou o filho dele. Então, Ele agora não tem que mais nada. Deus não tem que nada. Quem tem somos nós, eu e você.
Você está comigo? Então, como é que eu vou me expandir na fé? E a fé vai ser o que vai fazer com que todas as outras coisas que nós falamos entrem no plumo. Porque vou ter que colocar fé, vou ter que colocar esforço para fazer as outras coisas. Como é que eu me expando vou me expandir na fé? Não cessando de falar. Não cesse de falar do livro da lei. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que, irmãos? A palavra. Então não cesse de falar. Ah, mas eu estou cansado. Fala cansado mesmo. Ah, mas eu estou com sono. É com sono mesmo. Mas, Michela, eu durmo quando eu estou falando. Não tem problema, você vai dormir nos primeiros dias. Depois não vai mais. Michela, mas aí quando eu vou lá ler a Bíblia, eu durmo com a cara na Bíblia. Irmãos, não tem problema. Continua dormindo com a cara na Bíblia. É o melhor lugar para você dormir. Dorme com a cara na Bíblia. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que você não vai dormir mais. As letras, elas vão saltar de você. E elas vão ser tão atrativas, elas vão te alimentar tanto. Você vai estar tão apaixonado por aquilo que você está lendo, que o sono vai embora. Igual quando você fica jogando videogame. Porque quando você joga videogame, você não tem sono. Quando você vai assistir futebol, você não tem sono. Quando você fica vendo aqueles blá, blá, blás, você não tem sono. Por que você vai ter sono só quando você lê a Bíblia? Desenvolve a sua carne. Condiciona a sua carne a se submeter, a estar sujeita num ambiente de oração. Condicione a sua carne a estar pressionada no ambiente de oração. No ambiente de estudo da palavra. Condicione ela. Paulo não fala sobre isso? Mas eu esmurro o meu corpo e eu o reduzo à escravidão, para que eu, tendo pregado a muitos, não venha me encontrar desqualificado. Não suba nesse púlpito desqualificado, mandando as pessoas fazerem aquilo que você não faz. Não suba no púlpito da tua vida, porque púlpito não é só aqui. Não suba nos púlpitos da vida, desqualificado, mandando as pessoas fazerem o que você não faz. Orientando as pessoas a fazerem o que você não faz. Lindo, linda, com um belo discurso, mas não faz. Não seja desqualificado, porque isso é uma vergonha para o evangelho. Amém, irmãos? Nessa casa tem profeta. E deixa eu te dizer, não só profeta, mas nessa casa você tem seriedade com a palavra de Deus. Zelo com aquilo que é santo, zelo com aquilo que é sagrado. Irmãos, Deus está entristecido. O Espírito de Deus está entristecido com a postura de muitos filhos. Eu sinto a tristeza do Espírito. Sabe, tem uma mulher que eu amo demais, a Kathryn Kuhlman. E ela chorava horas em muitas reuniões dela. Você pode procurar vídeos da Kathryn Kuhlman no YouTube. Ela chorava horas em reuniões dela, porque ela sentia a tristeza do Espírito com a indiferença do público que ela estava diante. E ela falava assim, não entristeça o meu melhor amigo. É uma das frases que ela mais falava. Por favor, não entristeçam o meu melhor amigo. A gente está falando de uma mulher que é comum a todos os ministros, principalmente os que se movem no Espírito e nos dons. É comum a todos eles falarem que, como ela, nesses dias mais atuais, ninguém teve tanta intimidade com o Espírito Santo. Ela é um exemplo de alguém que teve intimidade com o Espírito Santo. Que abandonou, largou tudo, todas as vontades dela. Para estar junto com ele, para não entristecê-lo, para caminhar junto com ele. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não estou me comparando a ela. Mas eu sinto nesses dias a tristeza do Espírito. Com a indiferença de muitos de nós. Sabe por quê? E eu sei que eu estou falando com muita gente aqui.
Porque Ele tem chamado você para orar, mas você tem preferido fazer outras coisas. Você ouve Ele te chamando, mas você não dá ouvido. Você faz outras coisas. E muitos de nós, quando estamos sentados lá fazendo outras coisas, a nossa consciência nos acusa. Porque não é o Espírito Santo que te acusa. A nossa consciência nos acusa, mas mesmo assim você permanece ali sentado, fazendo aquilo que você está fazendo. Que dá prazer à sua carne. E você não tem atendido o clamor do Espírito Santo. E hoje eu estou te dizendo, ele está triste com você. Você tem entristecido o Espírito Santo. Nós temos, irmãos, entristecido o Espírito Santo. Mas eu não estou aqui para dizer para você, olha, saia daqui hoje, procure um prédio bem alto e pule dele, porque para você não tem mais jeito. Não. Eu estou dizendo para você, saia daqui hoje e vá ter uma conversa boa com o seu melhor amigo. Saia daqui hoje e deixe que o teu melhor amigo mapeie para você tudo aquilo que ele tem desejado mapear e você não tem deixado. Saia daqui hoje, irmãos, com fome de se expandir, com sede de se expandir. A promessa já está pronta. O pacote já está com lacinho e tudo. Tudo que a gente precisa fazer é obedecer. Tudo que a gente precisa fazer, irmãos, é largar as desculpas. Tudo que a gente precisa fazer é sair literalmente do barco e deixar o barco ir embora para não correr risco da gente voltar para dentro dele. O Ederson, ele tem dado suporte para a gente aqui. Ele é de outro ministério e eu sou muito grata ao Senhor pela sua vida. Porque você tem vindo dar suporte para a gente. Mas hoje, enquanto eu estava me arrumando, né, Deus e eu sendo grata ao Senhor, pensando no Ederson, agradecendo ao Senhor pela vida dele, eu estava me questionando do porquê que nós não temos um guitarrista na nossa igreja local, do porquê que nós ainda não temos alguns músicos na nossa igreja local. E sabe qual foi a resposta que Deus me deu? Já era para ter. Mas as pessoas estão indiferentes. Vocês acreditam que Deus falou isso comigo? Já era para ter. Mas as pessoas estão indiferentes. Elas não querem deixar a sua zona de conforto. Já era para ter, filha. E sabe o que mais Deus falou comigo? Já era para ter muita coisa na igreja local. Mas as pessoas estão simplesmente conformadas em se sentar e não fazer absolutamente nada. Já era para ter mais cantores. Mas as pessoas estão vivendo suas próprias vidas, escolhendo seus próprios caminhos. E aí, sabe o que acontece? Sacrifica aqueles que estão. Porque os que estão têm que se desdobrar para fazer o trabalho de muitos. Porque alguns decidiram que não vão fazer. E sabe o que mais que Deus falou para mim? Mas eu não estou falando isso para você para poder você ficar ofendida com ninguém, filha. Eu estou falando isso para você ensinar a minha igreja a responsabilidade que ela tem. Porque eles serão cobrados. Serão. Do porquê estão sentados sem fazer nada, vendo e deixando os seus irmãos se desdobrarem para fazer o trabalho de vários, sendo que vocês são muitos. E aí você me diga, se o Espírito Santo não está entristecido com muitos de nós, irmãos. Você me diga se eu estou falando alguma coisa aqui fora de doutrina. Se eu estou aqui desabafando para você. Não, eu não estou desabafando para você, porque eu não uso o púlpito para desabafo. Eu estou dizendo para você a realidade daquilo que está borbulhando dentro de mim.
a realidade daquilo que o Espírito Santo tem falado no meu coração. Eu vejo pessoas aqui se desdobrando para fazer o trabalho de 5. E não é porque nós não temos pessoas, é porque as pessoas estão indiferentes à obra, indiferentes ao reino, indiferentes aos outros. O que importa é curtir a vida. Mas eu vou dizer para você, serão cobrados. Quanto a mim, eu sou a pessoa que estou trazendo a mensagem. Vou ser julgada por tudo aquilo que eu estou falando. E preciso guardar o meu coração para aquilo que Deus me mostra e me diz. Muitas vezes, eu preciso guardar o meu coração. Muitas vezes, eu choro e falo para Deus, eu não queria ver isso, eu não queria saber disso, eu não queria falar isso. Porque só quem sabe, só quem flui no chamado e sabe como que é conflitante você ver certas coisas, você ouvir certas coisas no reino espiritual, você ter que administrar certas coisas e falar certas coisas. Para depois você ainda ser apedrejado por aqueles que não estão nem aí para nada e sair falando mal de você, dizendo que você é bruto, que você é duro, que você é isso, que você é aquilo. Porque eu já passei por muitas perseguições. Mas eu estou dizendo para você essa manhã, 5 de novembro de 2023, o Espírito Santo está entristecido com muitos dos seus filhos. E eu não vou generalizar agora, porque eu não estou pregando para todo mundo, eu estou pregando para você, com muitos de nós que estamos aqui dentro. O Espírito Santo está entristecido com a gente. Muitos aqui estão tomando pílulas paliativas, se alegrando aqui, se alegrando ali e fingindo que nada está acontecendo. Mas o Espírito Santo está dizendo, eu estou vendo. Eu estou vendo. E está sendo pesado o que você está fazendo. Está sendo pesado o que você está fazendo. E hoje eu estou te dando a oportunidade de arrependimento. Para que você chegue e converse comigo, com ninguém, comigo. Assim diz o Senhor, comigo. Converse comigo. Exponha para mim. Dessa vez vai ser eu e você, não vai ser ninguém. Não vai ter ninguém para te aconselhar, não vai ter ninguém para você conversar, porque você não precisa mais. É comigo. Você tem que falar comigo. Porque aquilo que você acha que você não sabe, aquilo que você diz que você ainda está em dúvida, na verdade, a situação que você está é porque você não tem dado ouvidos a mim. Porque quando eu te chamo, você faz outra coisa. A escolha é sua. Hoje você está diante da oportunidade de você dar volta no deserto e ficar dentro dos 10, ou você pode escolher fazer parte dos 2. A escolha é sua. Quanto a mim, eu nunca pude contar com a maioria. Nunca pude contar com a maioria. Mas você não precisa ser a maioria que vira as costas, que anda indiferente ao reino que você foi posto, que você foi transportado para ele. Não precisa. A escolha é sua. O Ministério de Música, por favor, pode vir aqui.